Olá pessoal, meu nome é Ana Júlia e eu vou estar dando continuidade com a série Discípulos, falando hoje sobre Tiago. Então, hoje vamos falar sobre Tiago, filho de Zebedeu. E quem era ele? Tiago, assim como seu pai Zebedeu e seu irmão João, ele era um pescador. Mas em que momento ele encontrou a Jesus? Depois que Jesus encontrou a Pedro, como vemos em Mateus 4, do 18 ao 22, ele seguiu adiante e encontrou os três em um barco. E ele chamou Tiago e João para segui-lo. E eles deixaram tudo e foram seguir Jesus. E como era Tiago? Tiago e seu irmão, eles eram muito intempestivos. E por isso Jesus deu um apelidinho carinhoso para eles de Filhos do Trovão. Nós vemos um episódio disso em Lucas 9, do 54 ao 55, em que Jesus estava a caminho de uma cidade, mas precisava se hospedar no meio do caminho. Então enviou um mensageiro até uma cidade próxima, dizendo que ele estava a caminho. Mas a resposta que ele recebeu não foi muito agradável. Ele recebeu uma resposta de que eles não iriam hospedar Jesus, que eles não queriam hospedar Jesus. E como nós vemos aqui no versículo 54, percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. Em outras versões, Jesus diz para Tiago e para João que ele não veio para destruir, mas que ele veio para salvar. Continuando adiante, em um outro episódio, tivemos que Tiago e João fizeram uma oferta para Jesus. Eles chegaram a Jesus e eles pediram um favor, que era que quando eles estivessem na glória junto com Jesus, que um se sentasse à direita e outro à esquerda de Jesus. Os outros 10 discípulos não ficaram muito felizes realmente com esse comentário. Bem, Jesus respondeu a eles dizendo que quanto mais a gente acha que a gente merece, quanto mais nós achamos que nós somos dignos de alguma coisa, menos nós merecemos. E ele faz duas analogias. Quando a gente acha que a gente merece ser rei, nós merecemos ser escravos. E quando a gente acha que a gente deve ser o primeiro, nós devemos ser os últimos. Mas o que nós podemos aprender com essas 3 passagens que eu falei aqui sobre a vida de Tiago? A primeira passagem que foi a que começamos em Mateus 4, do 18 a 22, no versículo 20 fala que eles largaram tudo e foram imediatamente seguir ao mestre, obedecer ao que ele tinha falado. E esse versículo me recorda Mateus 6,33, que diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nessa passagem me lembra muitas vezes quando nós colocamos Jesus de lado, colocamos ele em segundo plano. Quando, por exemplo, você precisa decidir entre ir à igreja e realizar um trabalho. E é um trabalho muito importante que você precisa entregar no outro dia. E você tem que escolher entre você ir à igreja, cultuar a Deus, ou você ficar em casa e fazer seu trabalho. Quando você olha para esse versículo, você tem a clara resposta do que você deveria fazer, que é você ir para a igreja, ir cultuar a Deus. Porque aqui fala buscar primeiro o reino de Deus. Não fala buscar em segundo lugar, nem em terceiro lugar. Fala que se você buscar a Deus, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, significa que se você for para a igreja, quando você chegar, Deus vai te ajudar a fazer esse trabalho. Ai, mas eu vou ficar a noite toda fazendo. Mas Deus vai te ajudar. E no outro dia, nem que você não tenha dormido a noite inteira, Deus vai estar lá te suprindo e te ajudando. Eu não sei o que Deus faria nessa situação, é só um exemplo. Mas a gente pode ver que Deus vai tomar conta dessa situação. É o que fala nesse versículo, que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, Ele vai nos ajudar, Ele vai acrescentar as outras coisas à nossa vida. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é sobre o episódio de Lucas 9, dos 54 ao 55. Eu não sei se já aconteceu com você alguma vez, mas isso acontece comigo, que quando ofende alguém que a gente ama, ou a minha família, ou algum amigo que eu amo muito, um amigo querido, dói mais em mim do que se doesse se fosse comigo. E eu entendo essa reação de Tiago e João, de quererem destruir aquele lugar, porque além de ser alguém que eles amavam, era o rei deles, era alguém que eles veneravam. Mas Jesus, ao contrário deles dois, ele reagiu bem diferente. Ele simplesmente relevou aquela situação. Ele olhou para aquilo e ficou tipo, deixa, tudo bem. Com isso nós podemos ver que Jesus nos mostra que a missão que ele tinha aqui na terra de nos salvar, que o que ele tinha que fazer aqui era muito mais importante do que ele mesmo. E trazendo isso para as nossas vidas, nós devemos realmente, sempre que nós vamos fazer alguma coisa, pensar: Jesus faria isso? É o que as pessoas falam, tem até um livro que fala: em seus passos o que faria Jesus. E você deve realmente pensar numa situação assim, em que ofendam alguém da sua família, ofendam você e você fica muito irado.
o que Jesus faria? Ele ia matar todo mundo? Ele ia bater nas pessoas, falar muitos palavrões? Ou ele ia simplesmente relevar e falar assim, não, eu sou Jesus e a minha missão aqui na terra é levar amor, não é levar guerra, não é levar nada disso, mas é levar a palavra do Senhor, é salvar essas pessoas, como ele disse. Então nós devemos realmente mostrar com o nosso testemunho, como foi falado semana passada. O testemunho é a coisa que mais importa. É o que não é as suas palavras bonitas, não é você falar versículo decorado que vai levar alguém para o céu, mas é as pessoas vendo a mudança que Jesus faz na sua vida, é vendo a mudança que Jesus fez em você, que vai levar essas pessoas para o céu. Então, lembre-se sempre de mostrar primeiramente o amor de Jesus, porque a nossa missão aqui é essa, é levar o amor de Jesus, é mostrar para as pessoas que Ele é bom e que Ele pode mudar a vida delas, é salvar essas pessoas. Então que a gente possa sempre, nesse tipo de situação, pensar sobre isso. O terceiro e último ponto que eu queria falar é sobre Marcos 10, 35 ao 41. E eu queria ressaltar 2 pontos aqui. O primeiro ponto é sobre Efésios 2, do 8 ao 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nesse momento aqui que nós vemos, Tiago e João acharam que eles eram incríveis, né? Eu tô seguindo a Jesus aqui e eu mereço um lugar importante no céu. Eu mereço, sabe? Eu mereço. Mas não é bem assim. Como diz nesse versículo, nós somos inteiramente salvos pela graça de Deus. Deus não tem obrigação nenhuma de salvar a gente. Ele não precisa fazer isso. Mas Deus enviou o seu Filho único para nos salvar. Ele viu o seu Filho único sofrer e se entregar numa cruz para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ser salvos. E o segundo ponto é, devemos sempre ser humildes, porque como Jesus fala, aquele que acha que deveria estar acima, deveria estar abaixo. Porque nós não somos dignos de nada. Só quem é digno de tudo que nós temos, de tudo que nós somos, é Jesus, é o Rei. Nós não somos dignos de nada. Mas Deus nos deu essa oportunidade, essa dádiva de termos um jeito de irmos para o céu, de morarmos com Ele. Que Jesus, com seu sacrifício na cruz, Ele nos deu outra chance. E é isso que nós devemos realmente olhar e falar assim, realmente, obrigada Jesus, porque eu tenho a chance de ir morar com o Senhor e isso já basta para mim. Então vamos retomar os 3 pontos que nós podemos aprender aqui. O primeiro ponto é que quando Jesus nos chama, nós devemos obedecer imediatamente. Como diz aqui nesse versículo, devemos buscar primeiro o reino de Deus. O segundo ponto é que mostrar o amor de Jesus deve ser maior do que nós mesmos. E o terceiro ponto é que nós somos salvos pela graça e que nós devemos sempre ter a consciência disso, que nós não merecemos nada, mas que só Jesus merece toda a honra e toda a glória. Bom, esse foi o nosso estudo. Espero que você tenha gostado e tenha sido edificado também. Se você gostou, compartilha com seus amigos que estão precisando ouvir uma palavra assim. Deixa o seu like aqui no vídeo também e se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, que você vai estar ajudando a gente. E é isso, pessoal, e beijos, até mais.